Krishna smiled. Aí Krishna sorriu. Then Yudhishthira Maharaj again Yudhishthira told, Maharaj de I novo falou: want everything. eu quero tudo. I want wife, Eu quero ter uma esposa, sons, filhos, daughters, filha, kingdom, reino, wealth, money. dinheiro, riqueza, tudo. Why? Por quê? Because for your seva. Para poder servir você, para o seu Krishna serviço, seva. para o serviço a Krishna. For Krishna seva, you Para o ask serviço a Krishna. anything. That Se is você pedir alguma not coisa para o serviço a Krishna, isso não é um obstáculo para sua bhakti, não é um obstáculo. You want money. Você quer dinheiro. What will do money? O que você vai fazer com o dinheiro? That money should be Esse served. dinheiro deve ser usado para servir a Krishna. Krishna Seva. Or same money if you Esse serve mesmo your dinheiro own você vai ser usado para servir sense o gratification. desfrute dos seus próprios sentidos, seu prazer dos sentidos. That is called Isso é o quê? bondage of the material É world. uma coisa que te aprisiona no mundo material, bandhan. In this material. Esse mundo material. Everything, Tudo. everything Quando serve to Krishna. você usa para servir a Krishna, Seva. para servir sua Krishna, That is the então free from isso Maya. é livre de Maya, te liberta de Maya. Or Uma same coisa thing livre when de you Maya. Agora, essa mesma coisa, se você enjoy for own usa sense para o seu desfrute dos seus gratification, sentidos, that is bandhan. então um bandhana é uma coisa que te aprisiona em Maya. Because without Krishna seva, Sem Krishna serviço a bhakti, Krishna e a devoção a Krishna, that is called the bandhan. tudo é um aprisionamento, na verdade, as coisas te aprisionam. First Yudhishthira Maharaj don't Então, want eu falei, né? Yudhishthira Maharaj primeiro Now disse he que não say, queria nada I para want Krishna. everything. Why? Depois ele falou, eu quero tudo. Por quê? Para usar em serviço a Krishna. Impartialists Os also, impersonalistas, some misconception. alguns também têm essa They don't want concepção. anything. Eles não querem nada. They want only, Eles querem só liberação. they want only Eles querem só liberation. a liberação, mukti. But devotees, they also Mas os say, no, I devotos, want eles dizem assim, everything. não, eu Why? quero tudo. Por quê? For Krishna seva. Para servir a Krishna. That is- So Saranagati Então, Sharanagati, Akinchan. No Kinchan. Kinchan means aqui não significa. without Krishna Aqui seva, não Krishna significa bhakti, você not pensar, anything. eu não quero mais nada além de serviço a Krishna. Krishna bhakti, Krishna Eu não quero seva, mais nada além de Bhakti por Krishna. not asked anything. Se não pedir por mais nada além disso, isso é Kinchana. That is your discussion. This is our aim. Essa é a nossa meta. Take Como que a gente pode receber Krishna Bhakti. or without same way now come we want also Krishna E a gente bhakti também quer Krishna and Bhakti. also material E things. também coisas materiais. That is what? Isso é o quê? That is bhakti or not? Isso é Bhakti ou não? Se você quer usar as coisas materiais para servir a That Krishna, bhakti is called essa Bhakti é chamada o quê? Cadê a água? Sakami bhakti. Sakami Bhakti. Then Sakam bhakti. He is bhakta. Eu só é um but he has devoto, bhakti. But that bhakti is mas called essa Bhakti é Sakam bhakti. uma pessoa com interesse, né? Sakami Bhakta. Mixed with É uma Bhakti misturada com Kamana Vasana. desejos materiais. Kamana Vasana. Isso é um Sakama That is Bhakta. the example of Um exemplo Dhruva Maharaj. disso é Dhruva Maharaj. Or another also now Niskam Outro, Bhakta. agora Nishkam Bhakta. Niskam Bhakta, Nishkam Bhakta, that guy, they don't ask ele não pede except nada, Krishna Bhakti. só Krishna But it's a Bhakti. bhakti mixed with Mas essa Bhakti, Jnana. misturada com That is Gyana, called Jnana Misra Bhakti. chama-se Gyana Mishra Bhakti. Here, Jnana means Aqui Gyana significa that is called the Oisarjam, the opulence. Aishwarya, que no caso, que é opulência. And that is the example of Um Prahlad exemplo Maharaj. disso é Prahlada Maharaj. Prahlad Maharaj, Prahlada Maharaj, actually na he verdade, is most this. o humor dele é assim. He knows, Ele sabe he studied que a deidade adorável Lord dele, Bhagavan, Deus Bhagavan, Nisringadev. Nishinradeva, He is omniscient, é onisciente almighty, e onipotente, o self-satisfied, Todo-Poderoso, fulfill all his needs. autossatisfeito, todos os seus desejos são satisfeitos também. For this regard, Então, por isso, a Prahlada Maharaj, and we see, a gente he vê did not serve que ele Nisringadeva. não serviu a Nishinradeva. Nishinradeva apareceu. What did he serve? O que ele serviu? Tem uns devotos que dizem que Prahlada ofereceu uma guirlanda. Já Where viu? did he get his garland? De onde ele tirou a guirlanda? Tipo, de onde ele tirou a guirlanda? Tem
Tem gente que mostra assim na foto, já viu no quadro de Nishinadeva? Pralada. You are watching the Você TV fica vendo na or in TV picture, ou alguma foto de Nishinadeva achando que Pralada tá parecendo uma guirlanda. eh, actual Na verdade, isso não é verdade. Ele não ofereceu guirlanda, não. Hiranyakashipu, he asked Prahlad. Hiranyakashipu até pediu pra Pralada. Prahlad, only you are Pralada. saying Vishnu, Você Vishnu, sempre Hari fica Vishnu. dizendo Vishnu, Vishnu, mas cadê o seu Prahlad Vishnu? Maharaj told, Pralada falou. Vyapnoti Vishnu, Vyapniti Vishnu, Vishnu tá em toda parte. who resides everywhere. Vishnu é aquele que reside em toda parte. Ele é Vishnu. Then Hiranyakashipu Aí asked, Hiranyakashipu "In this pillar?" perguntou, Of course, why? tá nessa pilastra também Vishnu? Sim, claro. Then Hiranyakashipu, Aí Hiranyakashipu, what is called? mestre, Met the, ele esmagou a pilastra, ou bateu muito forte na pilastra. then Nishingadeva Aí Nishinadeva apareceu. came out or not? Saiu ou não? Eh? Then he fought against Aí teve uma luta, né? Hiranyakashipu e Nishinadeva. Hiranyakashipu. Uma luta. Prahlad Maharaj. Pralada tava só vendo a briga, né? Prahlad Maharaj, he Pralada, went to the ele garden and the não flowers foi lá no jardim coletar flores pra fazer guirlanda, não. Ele não foi no jardim coletar flores. Verdade ou não? Eh? So, for this regard we are Por discussing. isso a gente tá falando sobre isso. the Bhakti, these things, Bhakti. Prahlad Maharaj, his bhakti. A Bhakti de Pralada Maharaj. Bhakti is called A Bhakti dele é chamada de... é misturada com opulência. Ele acha que Krishna é Deus, Though é Bhagavad Vishnu, Gita, Deus. that is also Prahlad Maharaj Tem essa is opulência. called the actual Santa. Na verdade também, outra coisa que Pralada também tem One thing is Shantarasa. opulence O mood, primeiro ele tem um monte de opulência, né? Vaishyamula Bhakti, A Shwara de Amula Bhakti. eh? Are also E outra coisa também, Santa. ele tá em Shantarasa. Eh? Um monte de neutralidade. Because those who are devotees Porque aqueles of devotos que Santara, estão em Shantarasa, eh? They have no eles não têm um monte de servidão ou de serviço. Não tem serviço. É, vontade de servir, né? You understand? Entende? Você entende? Santa plus devotees Os devotos que estão em only one Shantarasa, qualification, eles só têm uma that is called qualificação que é Nishta. Nista, a firmeza, assim. Nishta deve Nishta. Eles têm Nista, né? Nista diva. What do you think? Gurudev, Gurudev, Gurudev. Fica que nem vocês, né? Gurudev, 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 Gurudev. Huh? When I came, Agora eu vim, then I see no. eu vejo, não tinha nenhum assento para sentar no templo de São Paulo quando eu cheguei. Ninguém botou nem mesmo um assento para eu sentar So no that templo. means you Ou seja, no one gave attention ninguém prestou atenção to how Gurudev na is questão de onde o Gurudev vai sentar quando ele chegar, entendeu? Huh? Entendeu? Like the Seva Brita. Cadê o seu Vavri ter vontade de servir? Huh? You are not now Ross. Vocês não estão ainda em graça, tipo, Shantarasa. Não dá pra dizer que vocês estão no monte de neutralidade, porque vocês nem têm graça, mas tipo, Ross is very far. graça é uma coisa muito longe pra vocês ainda. É só um exemplo, tipo, como se fosse Now isso. your heart is full of Agora seu coração tá cheio de anartha. anartas, coisas indesejáveis. É só um exemplo pra comparar, assim. You are also not in Vocês Santara. também não estão em Santara is very Shantarasa. high also. Shantarasa é muito elevado também, Santara tá? is coming of the- Shantarasa. When sadhu will come, the stage Shantarasa, Arasa só surge quando o sadhaka tá no estado de Bhava e Prema. of- that is called Santa Bhava. Ah, ele tem Shanta Bhava ou Dasya Bhava. Bhava. First using the Bhava. Primeiro eu uso Santa o Bhava, sentimento, a palavra Bhava, né? Santa Bhava, Vatsala Bhava, Dasya Madhurya Bhava, Sakya Bhava, Vatsalya Bhava, Madhurya Bhava. Depois esse Bhava se transforma em Ras. Shantarasa, Dasya Rasa, Understand? e assim por diante. Ross Entende? is very far. Rasa é algo muito longe pra vocês. That's why give Estou só example. dando um exemplo, entendeu? Um exemplo. Seva Vritti will come. Então a tendência de servir vai vir. Você vai ver. Actual, Na verdade, você já tem. Você tem this isso. tendency- Essa tendency tendência de to servir. serve Guru and Krishna Guru you e Krishna você tem. have, but you are not Mas você não está manifest. manifestando. You are not impartialist. Você não é impersonalista. You are the devotee of Lord. Você é um devoto do Senhor. Because this potential you have. Você tem essa potência como diva. You have this potential Você now. tem essa potência ou não? But that potential Mas is essa not potência ainda fertilized. não fertilizou. Ou foi fertilizada. First fertilized. Then Tem que fertilizar a semente. Then Ela vai crescer, aí ela se manifesta. this is the process. Esse é o processo. You understand? Entenderam? Você entendeu? Everything is in there. Tudo está lá. तो सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय उदय मीन्स Odói significa manifestar. So how to manifest
Como manifestar isso? Sravanadi Suddha Chitta. Condition, two conditions. Duas condições. You have to listen, Você tem que ouvir then slowly your e heart pouco a will pouco o be seu coração pure. That is called vai se Suddha. purificar, ou seja, Shuddha Chitta. Personally, what is called? Many processes are there. Então existem vários processos, existem. If I tell too much, Se eu falar muito, é muito difícil para vocês entenderem. digest. Muito difícil de digerir também. Huh? Just I also Só tell something. queria falar um pouco para vocês sobre isso. First is coming. that Primeiro. is called Satta. Vem Satta. Satta, Suddha Satta. Satta, depois Shuddha Satta, depois Vishuddha Satta. This thing, Satta Isso vai means vir. Satta significa o quê? Krishna Vishakriti ke dara chitta akrinta. When your heart Quando o seu coração affected with ficar Krishna, afetado Krishna Bhakti, por Krishna Bhakti, and that is called the isso se chama Satta. The definition of Satta means Krishna A Vishakriti ke definição dara de chitta Satta é o seguinte: when your heart quando o will seu be coração fica affected afetado with Krishna por Seva, Krishna Bhakti. por Krishna Seva e Krishna Bhakti Bhakti, means Seva. que Bhakti significa serviço, amor de serviço. Then fertilizer will come. Então vai ficar fertilizado, entende fertilizado? As like the field, Como se fosse um campo, some uma lavoura, né? soil also no. Tem solo que No fertilizer. não é fertilizado. What do you say? Any grains cannot. Barren. As like barren. Tipo uma terra infértil. No any potency, nothing. Não tem nenhuma potência, não tem nada dentro. So that time farmer he put the some. Então aí o agricultor bota uns fertilizantes na terra. First the Krishna Visakrati. Then chitta will be what? Então isso né, o coração vai ser All fertilizado. your unwanted things. E aí todas as suas are coisas not indesejáveis, removed anartas, from vão ser removidas do seu coração. So that is called Satta. Então isso é Satta. Then Visuddha Satta. Depois Vishuddha Satta. Then Suddha Satta. Depois Shuddha Satta. Many things are. Várias coisas. Satta, Primeiro Satta, depois Shuddha Satta, depois Visuddha Satta. Vishuddha Satta. This is new thing for you. Isso é uma coisa nova para você, né? Muito difícil de entender também para vocês entenderem. Again, listen. Mas ouvindo repetidas vezes, Then maybe one day you um dia, understand. quem sabe, vocês vão entender. Satta, Visuddha Satta, Satta, Vishuddha Satta, Satta, Suddha Satta, then Shuddha Satta, depois Vishuddha Satta. These are the three things. Three steps. São 3 estágios. Anartha Gasta Jivas. As divas que estão cheias de anartas, Full of unwanted things. cheias de coisas indesejáveis, That means lust, anger, envy, luxúria, raiva, inveja and many kinds of e material vários tipos de desires. desejos materiais. So that heart is called Visual. Esse coração é chamado de quê? Completely contaminated. Completamente contaminado. But doing bhajan and sadhan, chanting, Mas fazendo holy names, bhajan e sadhana e then cantando os santos slowly nomes, all pouco a these pouco, unwanted things todas removed. essas coisas indesejáveis são removidas. Then that the heart will be Aí neat esse and coração vai ficar bem limpo e clean. I like aciado. Chetodharpana Marjanam, Bhava Maha Dapana Nirpapanam, and Sriya Kairva Chandrika. The rays of the moon Os raios da lua in refletem-se the lotus. no Then lótus, e aí o lótus desabrocha. in the same way, Da mesma chanting of the holy Por cantar os santos name, nomes, os anartas são removidos. and heart will be neat and clean. E o coração fica limpo e The first aciado. coming, that is E called primeiro o que vem é Sattva. Sattva. Yes. Entende? Sattva means Sattva significa pure activities come. atividades puras vêm. But still Mas not working. mesmo assim não está funcionando ainda. That sattva, Aí, when sadhaka come in the quando stage o of sadhaka chega no estado de that sattva, time his mind, all his activity neutral. Todas essas atividades são neutras. Entende? Neutra. You don't understand neutral? Você não sabe o que é neutra? Huh? Are you neutral? Not going Neutral. this way. Neutra. Huh? Não vai para um lado nem para o outro, me parece. Then when chanting, then heart will Depois cantando o santo nome, o coração dele fica limpo e first aciado. stage, that is called sattva. Primeiro estágio é o Satta. But the sattva is Mas esse sattva is Satta, coming. essa Satta vem
After Sattva, Depois de Sattva, Shuddha Sattva. tem Shuddha Sattva. After Shuddha Sattva, Depois de Shuddha Sattva, tem Shuddha Sattva. Vishuddha Sattva. Three stages. São 3 estágios. Sattva, Shuddha Sattva e depois Vishuddha Sattva. Vishuddha Sattva means Vishuddha Sattva significa when heart is neat and clean. quando o coração fica bem limpo e acerado como um cristal. And that time is a heart also. Aí o coração fica fertilizado com Krishna Bhakti. On the platform É sobre a plataforma de Sandhini. then Sambit and Radhini. Samvita e Ladini vêm. First coming, what is there? Primeiro vem quem? Sandhini. Sandhini. Sandhini that's significa existence. existência. Adhar. Adhar, existência. Adhar means Adhar significa recipient. No, acceptance. base? Container. Container, é o container. Container kan. O recipiente, né? Adhar Shakti. Adhar Shakti. Understood? Adhar Shakti is kan. Adhar Shakti vem. Depois, Then Sambit and Radhini. Samvita e Ladini. Samvita significa Transcendental knowledge. conhecimento transcendental. Because Chit Jnana. Chit Gyana. There are two kinds of knowledge. Tem 2 tipos de conhecimento. One is called material knowledge. Conhecimento material, Jara Gyan, Another is e called outro se chama Chit Jnana. Chit Gyan. Chit Jnana means Chit Gyan transcendental significa knowledge. conhecimento transcendental. Chit Jnana. Transcendental knowledge. Conhecimento transcendental. Bhagavan is my master. Bhagavan é I am meu his mestre e eu sou sua serva. son. This is called Chit Jnana. Isso se chama Chit Gyan, conhecimento transcendental. Then Depois, after the what depois que vem o quê? coming? When Chit Jnana coming, Quando vem Chit then Gyan, another depois vem Hladini. Hladini, Sambit and que é Samvita e Hladini. Hladini means Hladini significa Ananda, bem-aventurança. actually this Ananda Na verdade, bliss, essa bem-aventurança Ananda, Ananda, Ananda bliss coming from essa Ananda vem da onde? that kind of realization. Quando você tem realização, Then heart will be stimulated. o seu coração fica estimulado. If the heart not Se o seu coração não está estimulado, then realization not come. você não vai ter realização. I will give an example. Um exemplo para você. You put water one. Se você botar água num balde, So what you will see the water o que você vai ver da água? on the water what you see? O que você vai ver na superfície da água, dentro do Calm and balde? quiet. Parece que tá bem tranquilo, né? That is called Calma a fixed. água. Water is fixed. Tipo, a água fica parada assim. But you drop Mas se você jogar one coin, uma moeda nesse balde d'água, then water what will be? a água não vai se mexer. Water will be what is called? Trembling. A água vai tremer, né? Because when you Que quando drop você the joga coin uma moeda in the water, na água, then water a água trembling. treme. That means is what? Isso significa o quê? Before water Antes a água estava come and quiet. parada, No calma, tranquila. movement. Não tinha nem And when movimento. you drop the Aí quando você coin, joga a moeda no balde d'água, then water start to a água começa a tremer. and making many also E faz também vários circle. círculos, assim. Circle coming. Não fazem os círculos? In the same way, Então, da mesma forma. now first I told that the Adhar. Primeiro eu falei sobre Adhar, ou seja, o container. What the container? Chitta Qual é o now- container? Now is very neat and clean. Seu coração bem limpo e aseado. Shuddha Satya, Vishuddha Satya is come. Sada, Shuddha Sata, depois Vishuddha Sata veio. And then Aí depois, Sambit Gyan, Samvit Gyan, transcendental knowledge. conhecimento transcendental, come. vem. Then another Depois, one thing coming, outra that is coisa called, vem Hladini. é Aladini. Sambit and Hladini. Samvit e Ananda. Ladini, Ananda. Actually, this Ananda, Na verdade, essa Ananda, means bliss. Ananda significa bem-aventurança. This bliss is coming Essa from bem-aventurança vem de onde? Srimati Radhika. De Srimati Radhika. Knowledge is coming from O conhecimento vem de Krishna. Krishna. Sandhini is coming from Sandhini vem Baladev Prabhu. de Baladeva Prabhu. First Baladev Prabhu. Então, primeiro Baladeva Prabhu, Then depois Krishna. Krishna, Then depois Srimati Radhika. Srimati Radhika. Just to understand this. Then Ananda is coming.
Então, aí tem Ananda aí, bem-aventurança. For this regard, I explained Então por isso eu falei, Shuddha, what is it called? Satta, primeiro Satta, Shuddha Satta, then Visuddha Satta. Then Visuddha Satta, when coming, then então quando vem Vishuddha Satta, Samvit e Hladini. Sambit means knowledge, Samvit significa conhecimento or then e Ananda. Ananda vem. Ananda when coming. Quando Ananda vem, bem-aventurança, quando você tem a realização. If you Se você take the, pegar, if you lick the se você honey, lamber mel, what the honey tastes? qual é o gosto do mel? Sweet. Doce. That is a realization. Isso é uma realização. Tipo, só você sentindo pra saber como Honey é. on your Você hand, botar o mel na tua mão, but Ananda not coming. você não sente a bem-aventurança de comer o mel, com o mel só na sua mão. Or when you Mas start quando to você lick lambe o mel, and touch your tongue, toca a sua língua, aí, muito bom. when you lick the Quando você lambe honey o mel and taste, e prova. Ananda is coming. So in the same way, Então, da mesma forma, essa é a plataforma, passo a passo. But this knowledge and Ananda, everything depends on Esse two conhecimento, essa bem-aventurança also. depende de One duas is coisas. opulence mood, Amor de opulência Madhurya mood. e Madhurya. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, all their Em Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, todos eles têm amor de opulência. they have Ananda. Eles têm bem-aventurança. Ananda is there. Eles têm bem-aventurança. But the Ananda mixed with, Mas essa bem-aventurança está misturada com opulência. first I told Vaikuntha, Ajodha, Prahlad Maharaj. Prahlada Maharaj, Prahlad Maharaj is Santara, ele está em Shantarasa. not Sevavrita. Ele não tem Then Sevavrita. when these Santaras more, Quando essa Shantarasa what is it, develop, desenvolve ainda then coming mais, Dasaras. se transforma em Dasarasa. Vem Dasarasa. Quer dizer, primeiro tem Dasabhava e depois tem Dasarasa. First coming Bhav. Primeiro vem Bhava. Or that Depois transfer, isso se that is transforma em called Rasa. And that is called E isso se chama Ajodha. Ayodhya. To Ajodha. Você vai de Vaikuntha para Ayodhya. Vaikuntha, Em Vaikuntha, that the prominent, that is called o que é prominente? Shantarasa. Those who are devotees Os devotos staying in que ficam Vaikuntha, em Vaikuntha, they are prominent, they are rasas. a raça prominente para eles Santara, Nitra. é a raça neutra, Shantarasa. Or their Seva Vritti, that is called secondary. A Sevavriti deles é Like secundária. Gorur, Que nem, por exemplo, Garuda, they are Vishwakasena. staying in Vaikuntha. Eles vivem em Vaikuntha Dham. They are suffers. Eles servem também. Garuda, Guruji, ele serve. Guruji, às vezes, ele carrega o Senhor Vishnu no lombo dele, ou nas costas dele, desculpa. Então, isso é um Seva. Mas esse modo de serviço é secundário. O primário mesmo é o quê? Shanta. Em Shantarasa eles não têm Sevavriti. Porque eles sabem que Deus é onisciente, todo-poderoso, autossatisfeito e todos os seus desejos também são automaticamente satisfeitos. Atmaram Yaptaka. É só para o seu próprio desejo, ou também para dar uma chance da gente servir. Por isso que ele nos dá serviço, apenas por isso. O Senhor Vishnu, na verdade, não precisa de nada, não precisa ir para nenhum lugar com a ajuda de Garuda. Não precisa, na verdade, de ajuda do Garuda. Porque ele é Deus, a qualquer segundo ele pode ir para qualquer lugar, em qualquer segundo. Às vezes ele chama, Garuda, eu tenho que ir em tal lugar. Aí Garuda vem, aí o Senhor Vishnu se senta nas costas de Garuda e vai. Então, por isso, Garuda, ele sempre está muito alerta. Entende? Alerta. Eu não vou perder a chance do meu serviço. Então, Garudaji, ele fica bem pertinho do Senhor Vishnu, como se fosse em Virasana, entende? A Virasana é uma postura, uma posição com o corpo, que você bota assim, tipo, o joelho dobrado, sentado assim. Ou seja, assim que esse bicho não mandar, eu vou. E vou carregar ele. Isso é Virasana, sabe Virasana? Como é que é isso?
So for this regard, Vaikuntha Dham Por isso, Vaikuntha is Dham, called Santa Pradhan. Shanta Pradhan. Or Dasa, second. E Dasa, ou seja, Shanta preeminente em Vaikuntha e Dasa é secundário. Ajodha. Já em Ayodhya, Ajodha ji what did that? como que é Ayodhya? Dasa Pradhan, Santa. Dasa é preeminente e Shanta é secundário. Dasa Seva Vritti, there is called prominent, primary. Lá em Ayodhya, o serviço, a tendência de servir é mais proeminente, é primário. E Shanta é secundário em That Ayodhya. is the example of Um exemplo Hanuman. disso é Hanuman. Hanuman always thinking how to serve. Hanuman ele sempre pensa assim, como servir, como servir, Aham kim karomi, aham kim karomi. How you serve? como servir. Seva. Seva Vritti. Ele tem sempre. But that Seva Vritti mixed with Mas essa Seva-vritti está misturada com opulência. Oishwarya Mula Dasa. Isso chama-se Aishwarya Mula Dasa. Dasa Bhava is Ou there. seja, eles têm Dasa Bhava em Ayodhya, mas misturado com opulência. Aishwarya, opulência. Or then coming in Depois, Dwarakapuri. Dwarakapuri. Dwarakapuri also Dwaraka também, Oishwarya is there. também tem opulência, Aishwarya. But some mood, Mas alguns humores, what is called? Sakha, Vatsalya, and some Madhurya mood also. também tem humores de Sakya e também de Madhurya. Because Dwarakapuri, many kinds of devotees are there. Existem muitos tipos de devotos em Dwaraka. Uddhav is there also. Por exemplo, Uddhava. Sakha Bhav, but that Sakha mixed with Tem Sakyabhava, mas essa Sakyabhava está misturada com opulência. Bhagavan. Krishna é Bhagavan. Even in Ajodha also Sakha Bhav Até mesmo em Ayodhya também tem and Vibhishan, Sakyabhava. what is his name? Sugriv. Tem Vibhishana, tem Sugriv. But that Sakha Bhav Mas essa Sakyabhava em Ayodhya também é misturada com opulência. Oishwarya Mishra Sakha. Aishwarya Mishra Sakyabhava. Amizade misturada com opulência. Oishwarya. Em Dwaraka também tem essa Aishwarya opulência. Vatsalya Bhav is there also. Dessa Sakya Vatsalya. Em Dwaraka tem Vatsalya. Qual Vatsalya? There also Devaki Vasudeva. Devaki Vasudeva. Devaki Vasudeva estão em Dwaraka, né? They are also there. But Devaki Vasudeva, Mas they know. Devaki Vasudeva eles sabem. Though Krishna is my son, Apesar de Krishna ser meu filho, ele é Bhagavan, Deus. Bhagavad Buddhi. Eles têm Bhagavad Buddhi. Or Mahisi is queens of Dwaraka. Já as Mahishas, rainhas de They are Dwaraka, called also, what is called? Conjugal mood. elas têm um amor conjugal. Elas têm Madhurya Bhava, amor Wife and conjugal. husband De relationship. relacionamento de marido e mulher com Krishna. Mas que também está misturado com opulência. Krishna is our husband. Krishna é meu marido. Rukmini Satyabhama, they think Os Krishna Rukmini is our Satyabhama husband. pensam que Krishna é o nosso marido, é verdade. But he is Bhagavan. Mas ele é Bhagavan. Bhagavad Buddhi. Bhagavad Buddhi. Madhurya Bhav also there. Então tem Madhurya Bhava também. Especially Especialmente Satyabhama. Satyabhama sometimes also. Às vezes Satyabhama Angry, that means fica Brahma brava. Bhav express. Ou seja, ela expressa Vamya Bhava. But that Brahma Bhav Mas esse Vamya Bhava mixed with está misturado com opulência também. Krishna little bit. Se Krishna ele fica meio já grosso ou rígido, sério, todo Vamya Bhava dela vai embora. O amor de contrário dela, né? Sometimes we told this A katha. raiva dela vai embora. Às vezes eu conto essa história. Rukmini, Satyabhama she did not Quando come Satyabhama ela não veio assembly house. no lugar lá de assembleia, Krishna will na become sala very deles de reunião, Krishna ficou muito bravo. In this moment, Krishna that falou assim: daughter of Satyajit se a filha de did not come, Satyajit não aparecer then I aqui will reject. agora, eu vou rejeitar ela. Then Uddhav gave this message Uddhava to deu o Satyabhama. recado para Satyabhama. Then Satyabhama gave up Satyabhama all her na hora man, abandonou o Mana come, e veio. So these types of are now coming in Mathura also. Então, em Mathura também. Mathura is one thing. The Vaikuntha Janito Vara Madhupuri Tatrapi Rasutsavad Vindaranya Mudra Pani Tatrapi Gogur.